Muito bom dia a todos, segunda-feira hoje, dia 22 de dezembro de 2025. Estamos cada vez mais perto aí de iniciar um novo ano e com certeza Deus continuará nos ajudando, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, porque esse é o propósito do nosso canal, que você saia daqui com a sua fé elevada, que você possa ser abençoado ainda mais, porque você já é abençoado por você estar assistindo esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, se vai chegar até você, é porque você está numa busca, é porque você está numa entrega, é porque você está muitas vezes no caminho com Jesus Cristo. E se você não está, com certeza você vai passar a estar também. Tá bom, meus amigos? Eu vou ler para vocês aqui uma passagem muito conhecida entre nós, que é do filho pródigo. E o tema, vou colocar um tema nessa ministração nossa. Você é filho. Nunca se esqueça disso. Você é filho. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 29, diz assim, ó, vou usar só um versículo. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Só até aí. Talvez nós já tenha ouvido falar da parábola do filho pródigo, ou às vezes ter visto algum teatro, às vezes na igreja, que muitas vezes as pessoas gostam de estar pegando essa passagem para mostrar para as pessoas. Só que o que nos chama a atenção nessa parábola do filho pródigo é que às vezes a diversidade da vida, sabe? Quando a gente se coloca no caminho, a gente está ali com Cristo andando e começa a vir as adversidades, começam a vir as situações adversas que muitas vezes a gente começa a questionar, a gente às vezes não consegue ver uma provisão divina e às vezes a gente está passando por um momento em nossa vida que a gente questiona, sabe? Será que Deus ainda olha para mim? Às vezes estamos vivendo um silêncio do Senhor. Só que mesmo em meio ao silêncio, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Pai, e a sua misericórdia, a sua graça, ela se renova todas as manhãs e se estende de geração em geração. E se você já se entregou a Jesus, você é filho, você não é mais criatura, a partir de agora você é filho. E é normal que quando a gente é filho, a gente às vezes vê algum outro irmão sendo abençoado e às vezes nos comparamos, falando: Deus, mas tanto tempo que eu estou na presença do Senhor, tanto tempo que eu estou na tua casa e nada tem me acontecido. Mas eu quero te dizer hoje algo que vai te ajudar a entender essa situação. Então são 3 questões que eu quero abordar com você nesse vídeo, sendo a terceira a mais importante. Quero aqui no 2x do WhatsApp para que a gente possa chegar, para que esse vídeo ele não fica muito extenso e você consiga acompanhar. Primeiro, a comparação. O filho que ficou na casa do pai, quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é se aborrecer. Porque ali ele ficava servindo na casa. Então, ele vem e quando ele vê aquela situação, ele se aborrece, porque o pai o recebe de braços abertos e festeja. É assim, muitas vezes. Às vezes olhamos e às vezes nos comparando, sendo que não é para a gente se comparar, é para a gente se alegrar quando uma alma volta a Jesus e aquela alma está dentro da casa do Pai e daqui a pouco essa vida começa a ser abençoada. É motivo para a gente olhar
e se alegrar e glorificar a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Só que muitas vezes a gente endurece o nosso coração com a comparação. Segundo, a falta de identidade. Situações em nossas vidas muitas das vezes faz com que a gente perca esse senso de identidade. A identidade, ela é quem nos molda. Muitas vezes a nossa identidade mostra quem somos de fato. Então, quando temos a nossa identidade muito bem definida, não é qualquer situação, não é qualquer acontecimento que vai tirar aquilo que temos, aquilo que carregamos. Se as situações estão adversas, continuamos sendo filhos. Se a situação se Deus começa a levar nós a pastos verdejantes, às águas tranquilas, somos filhos. O problema é que muitas das vezes acontece que quando as adversidades vêm, quando o vale da sombra da morte aparece, estamos nos deparando às vezes no vale da sombra da morte, achamos que Deus nos abandonou e não somos mais filhos, perdemos a identidade. Ou quando somos provados, ou quando somos tentados. Porque o desafio é exatamente isso. É a gente lutar contra essas vozes do inimigo em nossa mente, dizendo que a gente não é filho. O desafio é exatamente isso. E quando vencemos esse desafio, estamos caminhando mais um passo com Cristo. E chegando e indo mais além, elevando a nossa fé num nível mais profundo. Não foi assim com Jesus? Quando ele foi levado para ser tentado, Satanás olha para ele e fala assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, olha, você vê. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, faz com que esse pão se transforme em o quê? Em pedra. O que ele queria fazer ali? Colocar a identidade de Jesus em jogo. Só que Jesus ele já sabia que ele era filho. Se és, olha o que ele falou, se és verdadeiramente o Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Ele não precisava provar a identidade dele, porque ele já tinha certeza da identidade dele. E você? Você tem certeza da sua identidade? E terceira e última é o nosso compromisso. É o nosso compromisso como filho. Por que compromisso? Porque quando o filho ele sai da casa, ele deixa o compromisso. E ele vai viver as suas vidas gastando tudo aquilo que ele tinha herdado com as meretrizes. Ou seja, aquilo que era para ser uma bênção, a herança é bênção. Só que quando no tempo errado, a coisa certa no tempo errado se torna maldição. Ele não quis esperar o tempo certo. Ele quis antecipado. Então, quando ele vai e gasta tudo, ele se lembrou do compromisso que ele tinha com o pai dele. Então, uma coisa é quando ele está lá, ele pode ter esquecido de tudo. Mas uma hora ele se deu conta, e uma coisa ele não esqueceu, que foi do caminho. Então ele fala: me levantarei, irei e voltarei para com meu pai, porque lá até os servos têm fartura, e eu aqui, nessa sujeira. Então quando ele volta, ele estabelece um novo compromisso com o seu pai. E é isso que o Senhor te chama hoje, se você está afastado, se você não está nas veredas do Senhor. Assume esse compromisso hoje, nessa segunda-feira. Começa a sua semana com compromisso de estar firme na presença do Senhor, para que as bênçãos do Pai sejam benditas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. E essa é a palavra que eu gostaria de ter deixado com você hoje. E eu gostaria de pedir algo para você. Se você foi capaz de chegar até aqui,
você é capaz de se inscrever nesse canal, você é capaz de compartilhar, você é capaz de deixar o seu joinha, porque a plataforma entende que é um conteúdo que vai fazer sentido para outras pessoas que estão na mesma busca. E assim você pode nos ajudar, nos incentivando a estar continuando trazendo conteúdo. Porque isso, a partir de agora, é o nosso propósito. Está aqui trazendo uma palavra de conforto ao seu coração dentro da sã palavra do Senhor. Tá bom? E é isso, fique com Deus, um abraço e até a próxima.